A palavra de Deus nos diz que nós temos que honrar quem é digno de honra, né? Quero dizer que a mensagem que eu vou compartilhar aqui está baseada na mensagem que foi ministrada hoje pela manhã, aonde quem esteve ministrando hoje pela manhã foi o nosso diácono Luiz, e foi uma palavra tão boa que eu pensei que nós deveríamos trazer e compartilhar algumas coisas que foram ministradas, algumas coisas que foram ditas hoje de manhã aqui e compartilhar com os irmãos. A partir do versículo 27, Atos 16, versículo 27. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa, da casa dele, do carcereiro, todos eles foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Eu começo, meus irmãos, nessa noite, esta mensagem, dizendo a vocês o seguinte: que há caminhos que para nós parecem não ter muito nexo. Há certos caminhos pelos quais nós somos levados a passar, caminhos estes que nós muitas vezes nos questionamos e questionamos diante de Deus, com aquela famosa pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso nessa hora? Por que eu tenho que passar por esse caminho tão estreito? Por que eu tenho que enfrentar essa situação tão difícil? Eu acho que eu não vou aguentar. Por que Deus está permitindo que eu passe por esse vale? Queridos, quem nunca fez uma pergunta como essa, eu garanto a vocês, vai fazer. Porque a vida está cheia de questões não respondidas. A vida está cheia de perguntas sem respostas. O que nós, queridos, como cristãos, nessa noite eu preciso dizer isso a você. O que eu e você, como cristãos, como homens, mulheres que creem em Deus, o que nós temos aprendido na palavra do Senhor é que, independentemente da circunstância e da situação, Deus tem o melhor para nós, conforme a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Deus tem o melhor para nós, independentemente da circunstância. E muitas vezes, meus irmãos, eu e você somos levados a caminhos que nós não conseguimos compreender. Mas quando Deus está no controle, esse caminho nos conduz para a salvação, para a bênção, para a transformação e para o trabalhar de Deus que Ele mesmo quer executar na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Por causa desses dois homens de Deus, chamado Paulo e chamado Silas. Homens que, por pregar o Evangelho, por anunciar o Evangelho, por orar por uma moça, por libertar essa moça de um espírito maligno, eles foram perseguidos e foram jogados no fundo de um cárcere. Foram colocados numa prisão. Por quê?
porque anunciaram o evangelho, porque oraram por uma moça. Essa moça foi liberta e eles foram presos. É possível compreender essas coisas? É possível aceitar que enquanto esses homens estavam anunciando a bondade de Deus, o amor de Deus, orando, abençoando a vida das pessoas, queridos, aceitável que eles tivessem um fim como esse, sem saber se ficariam ali 1 dia, 10 dias, 100 dias, não sei quanto tempo, sem saber que se a vida deles estava ou não correndo perigo ali dentro daquele cárcere. Há caminhos que parecem cheios de perguntas, mas com pouquíssimas respostas e às vezes nenhuma. Mas Deus tem o seu propósito. Deus tem o seu propósito. Porque Jesus encontra a mulher samaritana, Deus tem o seu propósito. Porque Jesus optou em passar por Samaria no horário mais quente do dia, Deus tem o seu propósito. Porque ali havia uma mulher sentada na beira do poço, sozinha, pensando na vida, nas dificuldades da vida, pensando na sua solidão, angustiada, sem ter ninguém que a defendesse, sem ter ninguém que falasse por ela. Jesus passou por Samaria no período mais quente daquele dia para encontrar essa mulher. Deus levou Paulo e Silas para dentro de uma prisão, porque ali havia um homem que precisava ter um encontro com Deus. Deus permitiu que os seus servos enfrentassem um momento de luta, de perseguição, porque nos planos de Deus o Senhor os conduziria até o carcereiro, que estava pronto a perder, a tirar a própria vida com as suas próprias mãos. Mas ali haviam 2 servos de Deus que estavam feridos, estavam machucados, estavam ali cansados, estavam talvez se sentindo injustiçados por estarem dentro de uma prisão sem terem feito nada para isso. Mas Deus queria usá-los de uma maneira sobrenatural. Havia ali um homem que precisava de uma palavra de salvação. E aqueles servos de Deus que estavam ali dentro daquela cadeia, homens que estavam ali feridos, estavam ali cansados, mas tinha algo que outras pessoas não tinham. Eles tinham Jesus. Queridos, a palavra do Senhor diz que naquela noite, quando Paulo e Silas, colocando a sua vida diante de Deus, louvando, adorando a Deus com uma canção que eu fico até hoje querendo descobrir que canção era essa. Que música era essa que tocou de uma maneira tão poderosa o coração de Deus, que Deus fizesse com que aquele lugar fosse estremecido. Deus provocou um terremoto naquele lugar à meia-noite, para que as portas daquelas cadeias fossem abertas, para que Deus ali manifestasse o seu poder. Que canção era essa, meus irmãos, que toca o coração de Deus de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão profunda, que Deus responde fazendo tremer aquele lugar e abrindo as portas daquelas cadeias. Eu não sei qual era a letra dessa canção, eu não sei qual era a melodia dessa canção. A única coisa, queridos, que eu tenho no meu coração é que essa canção foi feita com toda a verdade de corações que estão diante de Deus, muitas vezes com lágrimas. Corações que estão diante de Deus, muitas vezes no sofrimento, mas que não desistem de adorar ao Senhor, ainda que seja com cansaço, ainda que seja com dor, ainda que seja debaixo de açoites, ainda que seja embaixo de perseguição, ainda que seja muitas vezes injustiçados, mas continuam adorando a Deus. Deus faz tremer aquele lugar, porque ali haviam servos de Deus que optaram crer em Deus a despeito da circunstância, a despeito da situação. 2 homens que foram perseguidos, presos injustamente, mas não deixaram de adorar ao Senhor e não deixaram de buscar a Deus. É isso, meus irmãos.